10:23 de 1 Samuel diz assim: então eles correram e trouxeram Saul. Ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima, no meio do povo. Do meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Samuel então explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e escreveu num livro e foi colocado na presença do Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou e sentiram a orientação, e alguns homens corajosos, que no seu coração sentiram a orientação de Deus, então foram também com Saul. Agora vai comigo no capítulo 16 de 1 Samuel, guarda esta passagem, vai comigo no capítulo 16, verso 11. Capítulo 16, verso 11. E perguntou a Jessé: você tem mais algum filho? E Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então Samuel disse: mande chamá-lo, nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não chegar. Aí Jessé mandou buscá-lo, e ele era um rapaz saudável, de olhos brilhantes, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. E Samuel pegou o chifre cheio de azeite, ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. Daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, eu peço teu milagre sobre a minha vida. Restaura as minhas cordas vocais. Me cura, Senhor. Me dá a oportunidade de pregar o teu evangelho, que nada venha atrapalhar a palavra que o Senhor tem a ministrar à sua igreja. Que não seja a minha debilidade de saúde, Senhor, não sejam as minhas limitações, mas seja o teu Espírito Santo. Que a minha voz não possa não ser ouvido, mas a sua venha a ser ouvido. Que o coração dos teus filhos seja conduzido, direcionado, e mais do que isso, o Senhor possa nos trazer discernimento, revelação da tua verdade sobre este assunto tão importante, ao nível de compreendermos o que estamos vivendo, como estamos vivendo e para onde o Senhor quer nos levar dentro da lealdade. Em nome de Jesus eu peço que o teu Espírito Santo nos acompanhe em tudo o que for acontecer aqui, liberando o coração e o entendimento dos teus filhos para a tua verdade. E aquele que concorda diga amém. Na lealdade e deslealdade, essa é a nossa terceira semana da série. Denis, nós começamos a compreender que existem muitas situações de fracasso, muitas situações de perdas, muitas situações de desconforto que nós entramos na nossa vida, na nossa história, porque não entendemos a importância nise da lealdade, do processo da lealdade. Eu penso que um dos pontos que mais tem comprometido, Moacir, algumas pessoas sobre este assunto é a própria definição. O que é ser leal? O que é ser leal? Como entender a lealdade? A primeira coisa que nós precisamos entender, Edson, é que a lealdade, a definição de lealdade, segundo o dicionário, é aquela pessoa que é digna de confiança. Então, lealdade e confiança, elas andam juntas. E semana passada nós falamos um pouco das características de uma pessoa digna de confiança: aquele que não fala mentira, aquele que é íntegro, aquele que não manipula, aquele que controla, as suas finanças. São pessoas que elas são dignas de confiança, ou seja, caminham debaixo do processo da lealdade, são leais. Outro ponto que nós entendemos é que a lealdade, ela não vai partir apenas de um membro de igreja para com um pastor, de um servo de um ministério com um líder de ministério, mas a lealdade, ela vai caminhar em todos os níveis de relacionamento, seja com família, pais ou filhos, irmãos, casamento, líderes, chefes, e também para com Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre a lealdade a Deus. Nós temos a ideia de que por Deus, ser todo poderoso, onisciente, onipresente, sabendo de todas as coisas, nós podemos às vezes trilhar um caminho de ausência de confiança e não seremos desleais. E eu vou provar para você que não. A deslealdade com Deus, Vanessa, ela vai nos levar a trilhar de fato a confiança plena. E quando, Maurício, perdemos a confiança no Senhor, perdemos a lealdade, nós vamos viver o fracasso. Quando lemos esses dois textos, eu fiz questão de falar da apresentação, carioca, dos dois primeiros reis de Israel. E por mais que eu e você já possamos ter ouvido, Filipe, em algum momento, que Saul ele foi escolhido por homens e Davi foi escolhido por Deus,
Quando leio essas duas passagens, nós vamos entender que tanto Saul quanto Davi, Deus levantou para serem rei. A diferença é que Saul, ele foi o primeiro rei porque os homens pediram. Quando Samuel se reuniu com os líderes de Israel, os anciãos, Léo, a Bíblia diz que eles falaram: Samuel, você já está velho, e se você vivesse o resto das nossas vidas, seríamos liderados por você e não teríamos problema nenhum com isso. Porém os seus filhos não têm o caráter e a integridade que você tem, e quando você morrer eles vão nos liderar, e nós não queremos isso. Então queremos, como as outras nações, um rei. Nos dê um rei. Eles pedem um rei. Samuel se sente rejeitado pelo povo, vai a Deus dizendo: eles querem um rei, estão me rejeitando. Deus falou: não, estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Ele falou: então eu vou lhes dar um rei. E Deus conduz todo o processo para que Saul fosse ungido rei. Não foram os homens que escolheram Saul porque ele era o mais belo, era o mais alto. A Bíblia diz o texto que ele saía, da altura dos ombros dele, era a altura da cabeça dos outros homens. Saul, ele não foi escolhido porque ele era o mais alto, ele não foi escolhido pelos homens, pelo contrário, na continuidade da passagem que nós lemos da sua unção, a Bíblia diz que algumas pessoas não presentearam o rei, porque falaram: como é que pode este ser nosso rei? Ou seja, Will, rejeitaram Saul. Então foi o próprio Deus, Wilsinho, que levantou um rei pedido pelo povo. Já o segundo rei, Davi, foi o próprio Deus que levantou o rei. Ele agora diz: eu vou dar um novo rei. Ele poderia ter dito ao povo: vocês pediram um rei, deu tudo errado, pois agora eu vou devolver um juiz, vou devolver um sacerdote. Mas Deus falou: não, vamos seguir na monarquia assim como já foi definido, e vou dar um segundo rei a vocês. Quando nós fazemos uma avaliação na vida desses homens, vamos entender que algumas coisas eles têm em comum. A primeira delas foram os nomes, os significados dos nomes de Saul e de Davi. São belos significados. O significado do nome de Saul é pedido de Deus, um pedido de Deus. E o significado do nome de Davi é amado por Deus. Então ambos, o seu significado conduz a Deus, conduz a dependerem de Deus. Segundo ponto em comum, Dani, que nós encontramos na vida desses dois homens é que ambos eram bonitos, de boa aparência. O texto que lemos diz que Saul era um homem bonito, um homem alto que se sobressaía. Davi era um homem de belos olhos, de bela aparência, formoso. Era mais ou menos assim, capa de revista. Eram belos os dois homens. Outro ponto que nós encontramos em comum é que ambos foram ungidos reis e foram ungidos por Samuel. Então não teve uma distinção: Samuel agiu de uma forma, o outro profeta que ungiu. Não, os dois foram conduzidos à unção, derramado óleo, separados por Deus pelo mesmo profeta para a mesma função. Outro ponto que encontramos é que ambos governaram Israel por 40 anos. Tanto Saul governou Israel por 40 anos como Davi. A diferença começa aqui. Porque nós encontramos, Sérgio, Saul governando Israel por 40 anos, mas 38 anos deles, pastor Dodô, foi sem Deus. E Davi, ele governou Israel por 40 anos. E mesmo pecando, mesmo cometendo adultério, o assassinato de Urias, o marido da mulher com quem ele se envolveu, a Bíblia diz que o Senhor sempre esteve com ele. E aqui nós encontramos as diferenças. Se eu pudesse definir, Michael, a principal diferença entre Saul e Davi, eu diria para vocês: a lealdade. Saul, ele morreu pela mão de um inimigo que ele não matou. A Bíblia diz assim para ele: Edson, vá e elimine todos os amalequitas, tudo o que eles têm, todos. Você olha às vezes para Deus no Velho Testamento, parece muito sanguinário, mas você tem que entender o simbolismo, o processo que Deus queria, era eliminar 100% daquilo que contaminava o povo, que comprometia o povo, que se levantava contra o povo, que era uma nação chamada ismaelitas. Eles eram considerados chacais do deserto, eles eram nômades, oprimiram Israel por várias vezes. Eles eram sanguinários, matavam mulheres, crianças, violavam as famílias. E Deus falou: a maldade deles chegou para mim, Saul, e eu estou levantando você, vai e mata todos os amalequitas. E um dos pontos que compromete Saul, daqui a pouco a gente vai ver, é que ele obedece pela metade. E ele não mata todos os amalequitas como Deus manda.
E olha que interessante, quando ele entrou em batalha contra os filisteus, e ele foi ferido em batalha, ele chama o seu escudeiro quando já está ferido e diz assim: me mate para que não venha um incircunciso e faça isso, é melhor eu morrer pela sua mão. E o seu escudeiro não obedeceu, falou: não, imagine que eu vou matá-lo, um ungido de Deus, um rei, quem sou eu? Nunca me deixariam ficar vivo assim. Então a Bíblia diz que Saul, ele se jogou sobre a sua arma, a sua espada, e aquele escudeiro dele, o seu servo, vendo isso, também se lança. O problema é que Saul, ele não morre, ele fica agonizando. E o texto sagrado diz que passava por aquele campo um amalequita, um jovem amalequita, provavelmente colhendo os despojos da guerra, as armas que restaram. Então ele, vendo Saul ainda com vida, ele acaba de matá-lo. Ou seja, aquilo que você não mata, que Deus mandou você eliminar, vai te matar. Olha que coisa interessante. A história de Saul, ela encerra de uma forma tão triste, Pamela. Além dele morrer, os seus filhos todos são mortos com ele na batalha. Ele não tem uma continuidade na sua genealogia. O único que sobra é um neto, mas que quando a ama deste neto, que ainda é criança, chamado Mefibosete, fica sabendo da morte do rei e dos seus filhos príncipes, ela sai correndo com ele no colo, tropeça, derruba o menino e ele se torna um aleijado. A família de Saul, ela acaba, a dinastia de Saul acaba, a herança, o legado de Saul acabam, simplesmente porque ele decidiu não ser leal a Deus. A deslealdade, ela não compromete apenas os nossos resultados. A deslealdade para com Deus, ela pode comprometer os filhos e os filhos dos nossos filhos. O que é deslealdade? Falta de confiança, não ser digno de confiança. E nós vamos ver as características de Davi e de Saul exatamente nos mesmos pontos, onde um foi leal e o outro foi desleal, e como isso comprometeu a história. Quando nós finalizamos a história de Davi, uma das coisas que marca a história de Davi, e não é apenas escrito na Bíblia o seu pecado, mas ele também escreve do seu pecado. Não foi apenas Samuel ou os seus, esqueci agora os caras que escreviam lá, os escribas, ou seus escribas que escreveram a história de Davi. Pastor Cote, ele fala que saiu no Diário de Jerusalém, o jornal mais lido da época, e até hoje a gente lê. Mas nós vemos que o próprio Davi, ele escreve sobre os seus pecados. Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51. O próprio Davi está falando do seu erro, ele não esconde. Mas uma coisa interessante, mesmo sendo assassino, mesmo sendo um adúltero, mesmo ele mandando fazer uma contagem do povo quando Deus não mandou, são os pontos talvez que mais gritam do seu erro para com Deus. A Bíblia diz que quando ele morre, o Senhor deixa claro a ele que não haveriam descendentes de Davi no trono de Israel. Ou seja, a lealdade dele, ser digno de confiança, não faz apenas com que ele seja abençoado e tenha a presença de Deus durante os 40 anos do seu governo, como também os seus filhos. E mesmo quando os filhos dos seus filhos se afastaram do Senhor, rejeitaram o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor era fiel com aquela família, com aquele povo, por causa de Davi. Então nós vamos ver que a deslealdade de Saul faz com que ele perca a presença de Deus 38 anos do seu governo. Ele tinha um trono, ele tinha poder, ele tinha uma coroa, mas ele não tinha Deus. A lealdade de Davi faz com que ele viva o governo, mesmo pecando 40 anos, Deus com ele. A deslealdade de Saul faz com que a sua família, ela seja eliminada junto com ele, morre todo mundo junto com ele. A lealdade de Davi faz com que o Senhor honre a sua família de geração após geração. Agora, quais são os elementos de lealdade que eu e você precisamos ter com Deus, baseados na história desses dois homens? Se você gosta de anotar, é uma ótima hora você começar a anotar. Vamos lá. A primeira coisa que nós encontramos, a diferença entre Saul e Davi, de lealdade e deslealdade, é que Saul, ele não se submete a Deus e aos processos do tempo de Deus. Davi, pelo contrário, ele se submete ao processo e ao tempo. Se você puder ir comigo, 1 Samuel, capítulo 13, verso 8. E seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E antes de findar o dia, pensando que iriam lhe abandonar, e o povo começou a sair dali,
Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, para as ofertas de paz. E ofereceu o sacrifício. E quando estava terminando o sacrifício, chegou Samuel, e Saul foi ao encontro dele para cumprimentá-lo. Você conhece bem a história. Ele estava numa guerra, ou entrando em uma guerra contra os filisteus, arquirrivais de Israel. E a cultura de Israel era que eles esperavam a chegada da arca, que agora já não estava mais sobre Israel, e eles sacrificavam ao Senhor antes de entrar numa batalha, faziam um culto, pediam a direção de Deus. E quando eles começaram a se organizar para a batalha, aquelas batalhas, né, do mundo antigo, ficavam dos dois lados, se organizavam, não tinha um ataque surpresa, e quando estavam para a batalha, então eles, né, se chocavam. Eles ficam 7 dias esperando os soldados chegarem, prepararem as armas. Samuel disse: espere 7 dias, no final dos 7 dias, até o final do 7º dia eu chego. Eu faço o sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque eu sou o sacerdote. Somente o sacerdote poderia fazer o sacrifício, somente ele poderia organizar aquele culto. Ele falou: e depois, então vocês vão para a batalha. Saul, ele só tinha que esperar 7 dias. Ele só tinha que se submeter ao processo que Deus estava conduzindo. Esse processo era um processo o quê? De dependência, de confiabilidade. Era um processo onde ele revelaria a lealdade do seu coração. Mas a Bíblia diz que chegando no 7º dia, ele é ansioso, sem paciência. Cuidado com a sua ansiedade, cuidado com a sua impaciência. A Bíblia diz que ele, não conseguindo esperar, ele mandou trazer o sacrifício, e ele mesmo ofereceu um sacrifício que ele não tinha capacidade, habilidade, nem direção de Deus para isso. Porque ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele era rei. Ele não se submete ao processo, o tempo de Deus. Gente, ele não conseguiu esperar 7 dias. E a Bíblia diz que quando ele estava terminando o sacrifício, então o profeta chega e fala assim: o que você fez? Nós começamos a ver o primeiro passo que ele trilhou, Rafael, para a sua deslealdade, está exatamente não se submeter ao tempo. Tem coisas que não estão acontecendo na nossa vida porque nós não sabemos esperar o tempo. Agora vamos olhar Davi, como que ele revela a sua lealdade e Elvis a Deus. A Bíblia diz que ele começa a ser perseguido por Saul, seu sogro. E ele é perseguido por Saul, seu sogro, quando um dia eles estão entrando na cidade, depois de uma batalha, e as mulheres começaram a cantar. Olha o poder de uma música. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Uma música. Deixa eu abrir um parênteses. Você sabia que a música pode alegrar ou a música pode comprometer a sua vida, a sua história? Uma música. Foi uma música que revelou o coração dele. A partir daquela música ele endemoniou. Literalmente ele endemoniou. É claro que o coração dele já revelava a sua insatisfação e o seu medo de Davi, de quem Davi estava se tornando. Mas foi uma música. Cuidado com as músicas que você está ouvindo. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir música A ou B. Eu não estou dizendo que é só música cristã ou nunca música secular. Até porque tem umas músicas cristãs que são ruins demais, viu? Hoje eu estava no carro, comecei a ouvir uma. Falei: Jesus, volta logo. Tem umas músicas, eu estou falando o que você está deixando entrar no seu coração, porque músicas, elas influenciam. Eu sempre digo que cheiro, terra e música têm memória. É verdade ou não é? Você chega nos lugares assim, uma cidade que você morou, um ambiente que tem um cheiro, por exemplo, de escola. Se você sentiu um cheiro de escola, de giz, de cera, você não lembra de como era a tua infância? Então tem coisas que a gente tem, né? Memória de terra, de ambiente. Tem coisa na lembrança do cheiro, né? Não tem as coisas do cheiro? Tem um cheiro que não é nem bom sentir. Fala a verdade. Você passa por daquele perfume, você fala: lembrei do crush. Não pode. Em nome de Jesus está amarrado isso. Cuidado com isso. Cuidado. E tem uma outra coisa que gera memória também: música. Música gera memória. Sim ou não, gente? Tem umas músicas que é bom você ter pular. Porque tem música que te alegra, e tem música que te deprime, tem música que te aproxima de Deus, e tem música que te afasta de Deus. Cuidado. Mas vamos fechar a música aqui. Por causa de uma música, Saul endemoniou totalmente. Agora olha que interessante. Ele começa a perseguir Davi. Ele não conseguiu esperar 7 dias para sacrificar o Senhor. E a Bíblia diz que por conta daquilo o Senhor diz: porque você não esperou, hoje você e a sua família estão sendo rejeitados. Poderia a sua família ter sido confirmada hoje, mas não foram e não serão por tua causa. Ou seja, porque ele não soube viver o processo. Ele não compromete, Laiana, só a história dele, ele compromete a história dos filhos dele. Pega na continuidade do texto, você vai entender isso.
E Davi, para chegar onde Deus o chamou para chegar, ele esperou 13 anos. 13 anos. Saul não conseguiu vencer o processo da pressão do povo. E quando Samuel chegou no final do dia, ele falou: mas é que o povo ficou me pressionando. Davi suportou a pressão de uma perseguição, de deserto, de caverna. Sabe onde nós revelamos a nossa lealdade a Deus? Quando nós sabemos esperar. Difícil isso, mas é aqui que revela o nosso coração. Saul, ele começa a se perder quando ele não consegue esperar o tempo de Deus. Ele não consegue. E preste atenção que Davi, quando ele começa a ser perseguido por Saul, ele já tinha sido ungido, um óleo já tinha sido derramado sobre a cabeça dele, pastor Odô. Ele já tinha sido levantado como um rei. Ele sabia que Saul já não era mais o rei, ele era o rei no lugar de Saul. Ele poderia simplesmente ter levantado o Cristiano e ter falado: que eu vou matar esse cara. Na primeira vez que Saul jogou uma lança contra ele dentro de casa, e ele tocava a harpa ainda para Saul, ele poderia ter pegado aquela lança, cravado Saul e falou: eu já sou rei no seu lugar. Mas ele se submeteu aos processos. Processo não é confortável, mas é necessário. Se está indo tudo bem, talvez não seja processo de Deus. Saul, quando ele terminou o sacrifício, Samuel chegou. Por causa de 2 horinhas, ele comprometeu a história de toda a família. 2 horinhas, estou conjecturando. Davi esperou 13 anos, 9 anos de uma perseguição ferrenha. 13 anos. De que eu e você estamos reclamando quando se fala de tempo? Não, porque Deus não me levantou, porque Deus não me usou. Gente, quem revelou Davi lá no pasto atrás das malhadas? Deus. Se você não foi encontrado ainda, se você não foi promovido ainda, se você não foi reconhecido ainda, porque não chegou o seu tempo. Quem está me entendendo, diga amém. Tem que aprender isso. Simplesmente isso. Espere o seu tempo. E esse é o ponto que vai revelar o quanto somos leais ou desleais. Outro ponto que nós vamos para frente. Segundo erro que nós encontramos em Saul e não encontramos em Davi, é que Saul ele foi desobediente por várias vezes. Aqui em 1 Samuel 15:10, que eu quero que você abra comigo, é a gota d'água. Obediência revela, Vanessa, o quanto somos leais e o quanto somos desleais. Obediência. O quanto eu e você somos obedientes às direções de Deus. Preste atenção, Chantal, não é ser obediente só quando é agradável para nós, ser obediente quando Deus falou. Olha o que diz o texto, 1 Samuel capítulo 15, verso 10. E o Senhor Deus falou a Samuel: olha o que Deus disse: eu estou arrependido de ter feito Saul rei. Quem fez Saul como rei? Deus. Aqui cai a tese de quem diz que foram os homens. Não, o próprio Deus diz assim: eu me arrependi de ter feito. Não diz assim: eu me arrependi de ter deixado ele ser rei. Está dizendo: eu me arrependi de ter posto ele, ter feito ele rei, pois ele me abandonou e obedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso, e a noite inteira orou em voz alta a Deus e o Senhor em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, saiu para procurar Saul e soube que ele tinha ido à cidade do Carmelo, onde havia construído um monumento. Então encontrou Saul e este cumprimentou, dizendo: que o Senhor Deus abençoe Samuel. Olha a mentira. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então por que é que estou ouvindo mugido de gado, berro de ovelhas? Saí respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram os melhores da ovelha, o melhor do gado, para oferecer em sacrifício do Senhor Deus de você, e destruímos depois o resto. Olha para mim, Deus falou para ele: mata todos, elimina todos, mas ele não obedeceu plenamente. Olha para mim, deixa eu dizer, obediência não é simplesmente você rejeitar. Obediência é você cumprir em tudo que Deus mandou você fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Se você fizer 90%, não é tudo, ainda é desobediência. Ele falou: eu fiz tudo, só deixei as ovelhas, só deixei o gado, só deixei o rei.
Deus falou: eu mandei você matar todos. Muitas vezes nós não estamos entendendo o nosso nível de deslealdade no processo de desobediência. A gente quer negociar com Deus. Isso eu faço, isso eu não faço. Veja bem, Deus, eu acho que isso daqui não tem necessidade. Muitas vezes queremos construir até um processo. Não, isso é religiosidade. Ei, princípio é princípio. Princípio é princípio. Você quer saber o que você precisa obedecer e o que você não precisa obedecer? Não precisa nem Deus descer do céu para dizer para você o que você tem que fazer. Só você tem que avaliar o que é correto perante o princípio da palavra e o que não é. Por exemplo, Deus precisa descer do céu e dizer para você que mentir é uma quebra de princípio? Precisa ou não precisa? Não. Deus precisa aparecer para você através de um anjo, uma teofania, com uma espada flamejante, dizer: eis que te digo, vaso, pare de olhar para as mulheres quando passam na rua. Não vire o pescoço antes que eu o quebre. Deus precisa aparecer? Aí pastor, é que eu olhava, mas Deus nunca tinha falado. Você não precisa Deus aparecer para você. Deus precisa aparecer para você e dizer assim: eis que te digo, pare de roubar o seu chefe, chegar mais tarde e sair mais cedo. Pare de roubar o caixa da empresa, pare de levar as ferramentas. Deus precisa aparecer isso? Não. São princípios. Quem está me entendendo, diga amém. Princípio é princípio. O problema é que nós às vezes obedecemos pela metade. Quando nós falamos, gente, de dízimo, de oferta, quando nós falamos de verdade, quando nós falamos de honestidade e integridade, tudo isso está baseado no que a palavra fala, no princípio que já foi estabelecido. Obedecer pela metade não é obedecer. Obedecer pela metade não leva você ao lugar onde Deus quer que você esteja. A deslealdade está exatamente aqui, na desobediência. Agora Davi, ele obedeceu Maurício o tempo todo. A Bíblia diz que Davi, ele teve em suas mãos a oportunidade de matar Saul 2 vezes, e as 2 vezes ele refutou. E ele diz: quem sou eu para me levantar contra o ungido do Senhor? Deus não falou para ele como falou para Saul: vai e elimine os amalequitas. Deus não falou. Deus não apareceu para ele e falou: ó, não encosta a mão nele. Deus não mandou um anjo dizendo assim: ó, ele vai ficar perto de você, mas nem chega perto. Por que ele não matou o Saul, Eli? Porque ele entendia o princípio. O ponto principal, Eduardo, está exatamente nisso: princípios. Eu preciso terminar meu livro, Jesus, porque tem muita gente que não sabe nem quais são os princípios que tem que se obedecer. Eu estou escrevendo 2 livros sobre princípios, um de devocional e um sobre princípios mesmo. E parei neles nas férias. Não dá tempo de parar. Essa semana eu falei: já que eu estou de molho, sem conseguir falar muito, vou pegar no livro. Não consegui do mesmo jeito, mas bora lá, eu tenho que terminar esse processo. Entender quais são os princípios. Obediência revela a lealdade. Davi não precisou que Deus aparecesse para ele ser fiel, para que ele fosse leal, para que ele se submetesse. Quando ele não matou Saul, ele não estava sendo leal a Saul, ele estava sendo leal a Deus que ungiu Saul. Tem coisas, meu amado, que você vai ser leal com gente que é desleal com você. Não está sendo leal com aquela pessoa que é desleal com você, porque Saul era desleal com Davi, sim ou não? Sim ou não, gente? Olha só, o prêmio de quem matasse Golias era casar com a filha do rei. Ele entregou a filha para casar com Davi, não sendo a Morabe, que era para ser, entregou Mical, mas entregou, sim ou não? Mas quando ele começa a perseguir Davi, o que ele faz? Entrega a Mical para casar com outro. Ele foi desleal com Davi, sim ou não? Me ajuda lá, sim ou não, gente? Ele foi desleal com Davi. Ele quebrou todas as suas palavras com Davi. Mas quando Davi teve a oportunidade de matá-lo, ele não o matou, não por conta da deslealdade de Saul, por conta da lealdade que Davi tinha com Deus. Não, eu vou fazer isso porque ele é desleal comigo. O princípio qual é? Ah, meu chefe me rouba, eu vou roubar ele. Não importa se ele te rouba. Ah, porque a minha esposa, eu vou fazer com ela. Não importa. Se existe deslealdade da esposa, dos filhos, do chefe, do líder, importa é a tua lealdade. Porque quando você é leal a um processo, a uma situação, você está honrando o Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. E a terceira situação que nós vamos, terceira lição que nós aprendemos na história desses 2 homens, que revela lealdade e deslealdade, e a última dessa noite, é que Saul, ele não perguntava a Deus ou ouvia as direções de Deus para a sua vida. Aliás, ele só procurava Deus quando lhe era interessante. Conhece alguém assim?
A Bíblia diz que quando ele foi entrar numa guerra com os filisteus, a última batalha, inclusive, essa que ele morreu, ele estava angustiado, morrendo de medo, sabendo que Deus não estava com ele, oprimido, o inferno oprimindo ele. Então a Bíblia diz que ele vai a Deus, pedindo: Deus, me dá uma direção, o que eu faço? E o texto sagrado diz que ele buscou os profetas e Deus não revelou até os profetas. Ele pediu que os profetas lançassem Urim, Tumim. Urim, Tumim eram duas pedras que a Bíblia chama de lançar a sorte. E essas duas pedras, dependendo da posição que elas caíram, como se fosse quase um jogo de dados, conduzido pelo Espírito de Deus, ia trazer uma direção. Então as perguntas para Urim, Tumim eram mais ou menos assim: vou para a batalha? Não vou para a batalha? Elas faziam parte do efode, ou seja, do colete sacerdotal. Ele pediu através do Urim, Tumim, Deus não falou com ele. Ele pediu para Deus falar com ele através de sonhos, ele não falou com ele. Sabe por quê? Porque ele nunca parou para ouvir Deus antes. Então quando ele queria ouvir Deus, Deus não falou com ele. Tem gente que fala assim: por que Deus não fala comigo? Porque talvez você nunca parou para ouvir ele. Só procura Deus quando você quer. Eu pergunto para vocês: Saul perguntou ao Senhor se ele deveria assassinar os sacerdotes de Nob que entregaram a espada do gigante Golias para Davi? Não, ele matou 85, se eu não me engano, mas todas as suas famílias, 85 sacerdotes. Ele não chamou o sacerdote e falou: vem cá, joga a sorte aí, devo matar você? Joga aí, fala comigo, Deus. Porque se ele perguntasse para Deus, qual seria a resposta? Não, ele não perguntou para Deus. Por quê? Porque ele já estava decidido. Aqui fala muito de coração endurecido. Ele já estava decidido em matar. Ele não estava preocupado com a direção de Deus. Ou por exemplo, Valinho, por favor, começou a esquentar. Ou por exemplo, quando ele começou a perseguir Davi, algum momento ele perguntou para Deus: devo matar Davi? Você viu algum momento ele perguntando para Deus? Meu Deus, que desânimo. Perguntou ou não? Não perguntou. Davi era ungido por Deus, sim ou não? Ungido por Deus. Deus mandou derramar o óleo sobre a cabeça de Davi, sim ou não? Havia uma unção de Deus sobre a vida de Davi, sim ou não? Mas ele não queria nem saber, ele queria matar. E ele nunca perguntou para Deus se ele deveria. Devo fazer? Devo. Ele simplesmente ia. Devo perseguir? Ele simplesmente ia. Sabe o que revela a deslealdade ao Senhor? É quando você só vai para Deus quando você precisa, e você só obedece quando é conveniente a você. Isso revela a deslealdade. Isso revela que não somos confiáveis. Agora vamos encerrar com Davi. E Davi, todas as vezes que Davi ele tinha que fazer algo, ele perguntava para Deus. Sabe qual foi a única vez que ele não perguntou para Deus? Quando ele se envolveu com a mulher de Urias, e deu no que deu. Quer ver uma outra vez? Não vai a única, né? A primeira vez. Uma outra vez que ele fez o que não deveria ter feito e não perguntou para Deus, quando ele mandou contar o povo, fazer o recenseamento do povo. Ele inclusive manda Joabe. Joabe falou: mas por que você vai fazer isso? Você não precisa. Se você precisar de mais soldado, Deus manda. Você nunca precisou contar. Mas mesmo assim, nas outras situações, a Bíblia diz que ele sempre foi ao Senhor. Quando ele foi livrar Keila: devo persegui-lo? Devo ir atrás? Devo fugir? Devo fazer? Devo ir em batalha? Ele sempre perguntava ao Senhor. Sabe qual que é a diferença da lealdade e deslealdade? A deslealdade, nós não paramos para ouvir a voz de Deus. O leal, ele não faz se Deus não falar. Pastor, mas eu estou perguntando e Deus não está respondendo. Se você está perguntando e Deus não está respondendo, a minha pergunta é: se Ele está em silêncio, o que você faz? Eu tenho que perguntar, porque você não entendeu. Se você está fazendo uma pergunta para Deus e Deus não está respondendo, o que você faz? Nada. A ausência de resposta de Deus não é uma aprovação a você fazer o que você quiser. O problema é que às vezes nós não estamos sabendo nem o que pedir. Tiago não diz isso? Vocês não recebem porque não sabem pedir, porque pedem mal. Deus, qual é a sua vontade? Devo fazer? Essa é a sua direção? É por isso, gente, que é fundamental você ter vida devocional. Tem gente que ele só vai para Deus quando ele tem uma encrenca, quando ele tem uma treta. Aí ele vai fazer uma cartomancia gospel. O que é uma cartomancia gospel? Ele quer tirar uma carta de tarô de dentro da Bíblia. Ele abre a Bíblia e fala: fala comigo, Senhor. Deus diz assim: eis que vou eliminá-lo da face da terra, e todos os seus filhos. Ele fala: Deus, vamos começar de novo, porque o Senhor não entendeu nada.
Não estou dizendo que Deus não fale, mas Deus vai falar na Bíblia. Deus fala na Bíblia o tempo todo. Quem está me entendendo, diga amém. Deus fala na Bíblia, Deus fala na canção, Deus fala numa pregação, Deus fala até no para-choque de caminhão que tem um versículo bíblico. Ele fala. Sabe por que a gente não consegue ouvir, Creibe? Porque tem gente que só procura Deus quando Ele precisa. Você quer ouvir a voz de Deus? Ouça Deus todos os dias. Se você tem uma vida devocional todos os dias, Deus vai falar com você todos os dias. E o que é interessante, Paulinho, é que o que Deus ministrou no meu devocional ontem foi diferente do que Ele ministrou no meu devocional hoje. Ontem Deus falou comigo em 2 Reis, capítulo 7. Hoje Deus falou comigo em 2 Reis, capítulo 8. E sabe o que é interessante? Porque o que eu precisava ouvir a voz de Deus foi ontem. E o que eu precisava ouvir a voz de Deus de hoje foi hoje. Diga comigo, o maná. Diga com voz de vitória, diga, o maná é para cada dia. Agora tem gente que ele só quer ouvir Deus só quando a coisa aperta. Vida devocional, todos os dias. Quando você fala com Deus todos os dias, você ouve a voz de Deus todos os dias, Ele vai trazer direção para você todos os dias. Fique de pé. A ausência de uma vida devocional, preste atenção nisso, revela um coração desleal ao Senhor. Olha para mim, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é pai ou mãe, levanta sua mão aí. Você fica contente quando teu filho só te procura porque ele precisa de alguma coisa? Você fica contente? Não. Você fica triste? Imagine como é o coração de Deus. Ei, nós não gostamos quando os nossos filhos nos procuram só porque eles querem algo. Ele só lembra de você quando ele quer o seu celular, ele só lembra de você quando ele precisa de dinheiro, ele só lembra de você quando tem uma necessidade. Mas tem gente que age igualzinho com Deus. O que revela a lealdade de Davi é que ele ouvia o Senhor sempre. E o que revela a deslealdade de Saul é que ele nunca parava para ouvir Deus. Nessas 3 características eu te pergunto: se existisse uma moldura e você tivesse que colocar a sua foto, em qual moldura a sua foto caberia? Na moldura chamada Saul ou na moldura chamada Davi? Eu não estou dizendo que é onde você gostaria que a sua foto fosse colocada. Na moldura do desleal ou na moldura do leal? Vamos lembrar? Primeiro ponto: Saul não se submetia aos processos. Você tem se submetido ao tempo e ao processo de Deus? Segunda lição: Saul desobedeceu um pouquinho só, mas o pouquinho que ele desobedeceu foi como todo o processo de desobediência. Você tem sido obediente a Deus? Terceiro ponto: Saul não parava para ouvir Deus. E você?